Mais de 30 anos se passaram, o mundo mudou, a tecnologia evoluiu, os mercados ficaram muito maiores. Hoje, bilhões de dólares são negociados em frações de segundos, mas existe algo que nunca mudou: o ser humano. Ainda sentimos medo, ainda sentimos ganância, ainda acreditamos que conseguimos controlar o mercado. E é exatamente por isso que a história de Nick continua sendo estudada nas maiores universidades e instituições financeiras do mundo. Ela nunca foi apenas sobre dinheiro, foi sobre comportamento. O mercado nunca perdoa a arrogância. Existe uma frase muito conhecida entre investidores experientes: o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você consegue permanecer solvente. Nick acreditava que o mercado estava errado, que bastava esperar, que bastava aumentar mais um pouco a posição, que bastava mais uma operação. Mas o mercado não negocia com esperança. O mercado negocia com fatos. Ele não sabe quem você é. Não sabe quanto dinheiro você perdeu. Não sabe quanto você precisa recuperar. Ele simplesmente segue seu caminho. Essa talvez seja a primeira grande lição dessa história. Nunca opere baseado na esperança. A segunda lição: esconder um prejuízo nunca diminuirá o prejuízo. Ele apenas fez o problema crescer. Isso vale para bancos, vale para empresas e vale também para qualquer investidor. Quantas pessoas deixam de olhar a carteira quando ela está caindo? Quantas evitam abrir o home broker porque não querem ver o prejuízo? Ignorar um problema nunca foi estratégia. Enfrentá-lo sempre será. A terceira lição: gestão de risco. Talvez essa seja a expressão mais importante de todo o mercado financeiro. Quando alguém pergunta qual é o segredo dos grandes investidores, muitos imaginam que sejam descobrir ações perfeitas, encontrar empresas extraordinárias, acertar o melhor momento da compra, mas não é isso. Os maiores investidores do mundo sabem, antes de qualquer operação, quanto estão dispostos a perder. Eles entendem que preservar o patrimônio é mais importante do que buscar lucros extraordinários. Nick fez exatamente o contrário. Cada vez que perdia, aumentava o risco, até o dia em que não existia mais patrimônio para proteger. O Barings mudou o sistema financeiro. Depois da quebra do Barings, o mercado financeiro nunca mais foi o mesmo. Bancos do mundo inteiro revisaram seus controles internos. As áreas de auditoria ganharam mais autonomia. As mesas de operação passaram a ser monitoradas com muito mais rigor. A segregação entre quem negocia e quem controla deixou de ser uma recomendação. Passou a ser uma regra básica de governança. Diversos procedimentos de gerenciamento de risco adotados hoje nasceram ou foram fortalecidos após esse caso. O prejuízo foi gigantesco, mas as lições ajudaram a evitar que erros semelhantes se repetissem com a mesma facilidade. E se isso acontecesse hoje? Essa é uma pergunta interessante, né? Os controles atuais tornaram muito mais difícil esconder uma fraude como a de Nick. Mas impossível? Não, nada é impossível. A história mostra que novas tecnologias criam novos riscos, novos produtos financeiros trazem novos desafios. E sempre que as pessoas passam a confiar cegamente em resultados extraordinários, o perigo volta a aparecer. Por isso, o mais importante do que confiar em sistemas é cultivar uma cultura de transparência, disciplina e responsabilidade. Talvez você tenha começado esse vídeo pensando que veria apenas a história de um trader, mas no fundo, essa nunca foi a história de Nick Leeson. Foi a história de como pequenas decisões tomadas todos os dias podem mudar completamente o destino de uma pessoa. E até uma instituição centenária. A primeira mentira parecia pequena. A primeira perda parecia recuperável. A primeira aposta parecia controlada. Mas uma sequência de pequenas escolhas acabou destruindo um banco que sobreviveu por 233 anos. E isso serve para todos nós, nos investimentos, nos negócios e na vida. Se existe uma mensagem que essa história deixa, é que dinheiro pode ser reconstruído. Empresas podem ser reconstruídas. Mercados sempre encontram um novo equilíbrio. Mas a confiança, essa leva anos para ser conquistada. E apenas alguns minutos para ser destruída. Por isso, antes de buscar grandes retornos, aprenda a proteger aquilo que você já conquistou, porque sobreviver no mercado é muito mais importante do que acertar uma única grande operação. E se você chegou aqui, provavelmente percebeu que o maior erro de Nick Leeson não foi operar na bolsa, foi operar sem limite, sem gestão de riscos, sem estratégias
e justamente o oposto do que eu procuro ensinar aqui no meu canal. Eu acredito que investir não é fazer apostas, é construir patrimônio com disciplina, método e controle emocional. Foi pensando nisso que eu desenvolvi o método Entrada Remunerada. Nele, você vai aprender como utilizar as opções de forma estratégica, entendendo os riscos, definindo o limite e tomando decisões com muito mais consciência. Se quiser conhecer melhor, o link está na descrição do vídeo. E se essa história trouxe algum aprendizado para você, deixe seu comentário dizendo qual a maior lição que tirou desse caso. Eu leio todos os comentários e eles me ajudam a escolher os próximos documentários, porque essa será apenas a primeira história da nossa série. Na próxima, vamos conhecer outro personagem que marcou o mercado financeiro mundial. Até lá, invista com conhecimento e nunca deixe a emoção tomar decisões no lugar da estratégia.